Olá, buscadores! Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com uma pessoa muito especial, Raul Branco. Que honra recebê-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. Seja bem-vindo você também, Charles. Raul, uma honra receber ele aqui hoje. Inclusive, ele é autor do livro que nós iremos conversar hoje, né? Desse e de outros livros. O Raul é uma pessoa muito respeitada, muito querida no meio teosófico, muito conhecida também. Ele é tradutor de vários livros, né? Ele traduziu vários livros de autoria do Geoffrey Hodgson para a Editora Teosófica, como os Ensinamentos de Jesus e outros livros. Ele já foi secretário da ONU, né? Já atuou nessa instituição por 13 anos. Ele é membro da Sociedade Teosófica há muito tempo e ele tem vários livros publicados pela Editora Teosófica, né? Um deles é o que nós iremos falar hoje, que é O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Ele também tem um outro livro que é Os Mestres e Suas Mensagens e A Essência da Vida Espiritual, todos de sua autoria, publicados pela Editora Teosófica. Raul, meu querido, então, falar um pouquinho, né, sobre esse livro do Poder Transformador do Cristianismo Primitivo. Eu acho que cabe, inicialmente, contextualizar para quem está assistindo e possivelmente não está familiarizado com o tema, o que seria esse cristianismo primitivo, né? Será que ele é arcaico? Ele é pré-histórico? Por que primitivo, né? Por que essa terminologia? Fala um pouquinho para nós. Charles, é verdade que os termos podem, às vezes, nos enganar. Primitivo não é rudimentar, no sentido que foi colocado, é histórico, dos primeiros tempos. O cristianismo, como ele estava organizado nos primeiros 2 séculos de nossa era. O cristianismo levou uma grande virada, mudou consideravelmente em fins do século III. Nos 2 primeiros séculos de nossa era, a maior parte dos seguidores de Jesus tinham recebido seus ensinamentos pela palavra viva. Jesus, um pregador itinerante ao longo da Palestina, pregando para aquelas pessoas que geralmente não sabiam ler nem escrever, mas como não havia televisão, celular naqueles tempos, as pessoas não eram bombardeadas com notícias todos os dias de mil e umas coisas. Então, as palavras de um sábio pregador que tocava seus corações era guardada na memória. Então, o cristianismo primitivo, como eu sugeri, era o cristianismo que refletia as palavras de Jesus. Só mais tarde, bem mais tarde, é que os assim chamados evangelhos sinóticos foram publicados. E esses evangelhos sofreram algumas modificações ao longo do tempo, mas principalmente tiveram que ser traduzidos da língua que Jesus ensinava, o aramaico, para a língua universal dos primeiros séculos de nossa era, que era o grego. Então, essas 2 línguas, o aramaico, que era uma língua assim mais concisa,
que as palavras tinham, às vezes, vários significados, vários níveis de significados, enquanto o grego era uma língua muito dinâmica, com muitas sutilezas. Então, traduzir do aramaico para o grego necessariamente redundava em restringir o significado das palavras originais de Jesus, porque ele servia-se do aramaico, uma língua com muitos níveis de significados, para poder transmitir vários significados mais profundos para aqueles que tivessem a capacidade para entender dessa forma. Então, ocorreu, no entanto, no final do século IV, um evento muito importante, o Código de Nicéia. O imperador romano, sabendo que o cristianismo tinha conceitos que poderiam ajudar na consolidação do seu império, resolveu trazer o cristianismo como para o centro da espiritualidade do Império Romano, aceitando primeiro o cristianismo como uma das religiões do Império Romano e, finalmente, como a religião do Império Romano. Mas aí ele levou um susto, porque verificou que o cristianismo parecia ter várias vertentes. Naqueles tempos de comunicação difícil, com o passar do tempo, os orientadores, os chefes de diferentes comunidades passavam a dar aos seus membros a sua interpretação de quais teriam sido os significados principais que Jesus transmitiu com suas palavras, com seus ensinamentos. E aí, então, o imperador primeiro pediu para o Papa e os bispos de entrarem em acordo com os ensinamentos de Jesus. E foi a mesma decepção de querer que todos os partidos políticos apresentem a mesma ideia do que deve ser um governo democrático. Então, a briga entre os diferentes líderes das comunidades cristãs, o imperador, então, decidiu que ele levaria a cabo essa incumbência. E aí passou a presidir esse encontro de Nicéia, que acabou com um Código de Nicéia, que seriam os termos daquilo que os cristãos deveriam acreditar para serem tidos como cristãos. E esses credos, ao que tudo indica na prática, acabaram desvirtuando, porque o importante para a espiritualidade não é aquilo que você diz que você crê, que lhe foi impingido pelos líderes, mas aquilo que o coração pede, aquilo que o coração sente como sendo uma aproximação cada vez maior com o centro da vida, com aquilo, o inominável que nós chamamos de Deus, o centro de tudo, a fonte de tudo. Então, em vez da vivência daquilo que brota no coração com relação à fonte, os cristãos, a partir de então, tinham que aceitar o credo: creio em Deus Padre Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e um só seu Filho, nossos... E aí vai. Então, é a partir do século IV
que há uma espécie de engessamento da fé, da crença cristã. Enquanto nos primeiros 2 séculos era algo mais vivo, mais pujante, que partia do coração, e não uma imposição de cima para baixo por parte dos chefes das comunidades cristãs. Muito importante saber essa diferença, né? Acredito que a maioria das pessoas desconhece, né, esses pormenores, né, esses detalhes. Então, a gente pode concluir, né, da sua explanação, que a gente parte, o cristianismo ele nasce como algo mais místico, né, mais espiritual, mais do coração, como você diz, né, algo mais vivencial, e acaba se institucionalizando, né, acaba se tornando algo mais hierárquico, algo mais autoritário e dogmático, até poderíamos dizer assim, né, regidos mais por regras de comportamento, e o, os fiéis, né, conduzidos aí por líderes religiosos institucionalizados, ligados, né, a uma instituição. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Raul Branco sobre o livro de sua autoria, O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, publicado pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Raul Branco sobre um livro de sua autoria, intitulado O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, publicado pela editora Teosófica. No primeiro bloco, o Raul nos trouxe aí uma contextualização sobre o que seria o cristianismo primitivo, do que ele se trata, e a diferença, né, desse cristianismo dos primórdios, esse cristianismo primeiro, ou original, até poderíamos chamar, né, do que nós temos hoje, que é o cristianismo institucionalizado, que depois se organizou em hierarquias e em uma outra formatação aí, que é o mais conhecido. Raul, acho que é interessante, então, a gente falar um pouquinho sobre quais seriam os ensinamentos desse cristianismo primitivo. Eu vi, inclusive, que esse é o título de um dos capítulos, e depois você dá a sequência falando de algumas etapas, né? Você fala assim, a primeira etapa, a vida ética, a segunda etapa, a vida espiritual, e vai desenvolvendo esses assuntos. Então, afinal, qual seriam os ensinamentos, né, desse cristianismo primeiro, e qual seria a diferença, né, com o que a gente tem hoje conhecido pela maioria? Meu irmão, o ensinamento que nos foi legado por Jesus era algo extremamente dinâmico que tocava o coração. As primeiras comunidades cristãs eram comunidades com o seu sentido da palavra comunidade, em que todos faziam parte de uma grande família, uma família harmonizada e ativada pelo amor que brotava do coração e que tornava todos os membros da comunidade
parte intrínseca de uma família que estava no caminho. Caminho? Que caminho era esse? O caminho era uma palavra muito importante para os cristãos dos primeiros tempos, porque antes de serem conhecidos como cristãos, eles eram conhecidos como os do caminho, aqueles que estavam no caminho de volta para a casa do Pai, aqueles que estavam no caminho apertado, aquele caminho que demandava uma progressiva alienação dos valores materialistas do mundo externo para os valores amorosos do mundo interior. Então, o que sugiro que é importante para nós, que estamos buscando uma vivência cristã mais do que repetição diária, constante, de termos que nos foram estabelecidos como necessários pela hierarquia da igreja, mas não por Jesus. Porque Jesus nos chamava para voltarmos para a casa do Pai. A casa do Pai, na verdade, é o conceito da totalidade, porque o Pai é a fonte, Deus inominável, incognoscível, é o todo. Então, o todo não pode ser alcançado por um corpo físico, mas sim por aquele que mora, que usa o corpo físico, que é espírito. Então, todos nós, quando somos chamados de filhos de Deus, nós nos lembramos logo no iniciozinho do Antigo Testamento que Deus criou seu filho à sua imagem e semelhança. Deus é espírito, consequentemente, seu filho, criado à imagem e semelhança, é espírito também. Não é um corpo, o corpo é o veículo para esse espírito aprender a voltar para a casa do Pai. Como que a gente aprende a voltar para a casa do Pai? Qual é esse caminho? Esse caminho é um despojar do egoísmo para vestirmos aquela amorosidade, abrangência de toda a família humana, vivenciarmos no coração que eu sou uno com o Pai e uno, consequentemente, com todos os seres, com todas as expressões de o Filho de Deus. O Filho de Deus é espírito, não é um corpo, não é uma pessoa, como certas igrejas tentam nos fazer acreditar que Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é um dos filhos de Deus que expressou melhor a totalidade da natureza espiritual do ser humano. Então, no cristianismo primitivo, como nós apresentamos nessa obra, tinha como objetivo nos trazer de volta para a casa do Pai. Isso significava a vivência de certas regras. Tem uma palavra que é uma expressão que é muito usada nos dias atuais. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas uma frase estranha que começa com a conjunção e conhecereis a verdade, e a verdade. Mas parece que está faltando alguma coisa nessa frase. Está. Quando nós procuramos na Bíblia, nós verificamos que a frase inteira é: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará.
O que é mais importante, instrumental, é a primeira parte. Se permanecerdes nas minhas palavras, se vocês seguirem os meus ensinamentos. Como Jesus termina o Sermão da Montanha dizendo que aqueles que ouvem as minhas palavras e as aplicam serão como homens sábios que construíram a sua casa sobre a rocha. Nada poderá destruí-la. Mas nós somos como homens tolos, que ouvimos a palavra de Jesus. Eu concordo, é muito bonito, mas vivenciá-las é outra história. Isso, agora eu estou muito ocupado, eu tenho problemas de família, problemas de emprego, problemas financeiros, eu vou deixar para depois as palavras de Jesus. É essa a atitude de muitos dos assim chamados fiéis, fiéis às doutrinas, aos dogmas da igreja, mas não verdadeiros seguidores dos ensinamentos de Jesus. Mas, continuando, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Por que verdadeiramente meus discípulos? Porque Jesus tinha pelo menos 2 níveis de ensinamentos para o público, para o qual ensinava geralmente em parábolas, que tinham a ver com a vida diária das pessoas, mas para os seus discípulos ele ensinava os mistérios do reino de Deus, ou seja, todas aquelas práticas espirituais que permitiam às pessoas expandirem a sua consciência e serem tocadas, não no seu intelecto, mas no seu coração, para a base de toda a vida espiritual. A base da vida espiritual é que todos nós somos um. A base é a unidade. Então, ao aprendermos as técnicas das práticas espirituais avançadas, nós conseguimos essa expansão de consciência que nos dá a vivência da unidade. E a vivência da unidade, como dizem os místicos e os grandes yogis, é a unidade. Quando nós expandimos a consciência num samadhi, num êxtase místico, nós vivenciamos essa unidade. Somos todos um. E aí a gente vivencia que nós não somos o corpo. Nós temos um corpo aqui nesse mundo, mas nós somos a alma, nós somos espírito. E é isso, então, que os verdadeiros ensinamentos de Jesus nos conduzem por esse caminho. Só vamos conhecer a verdade. E que verdade é essa? A verdade que nos liberta dos grilhões do mundo material. A verdade de que nós todos somos um, todos somos expressões de o Filho de Deus. Esses ensinamentos são muito profundos, né? A gente acaba ficando tocado ouvindo você falar. Você fala também com bastante entusiasmo, né? E autenticidade. Isso é nítido de perceber. Que honra recebê-lo. Infelizmente, nosso tempo é limitado. Gratidão pela sua participação. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. E hoje conversamos com o Raul Branco, autor da obra O Poder Transformador do Cristianismo Primitivo, publicado pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Fiquem em paz com Deus. Tchau, tchau.